Juqueri foi o primeiro nome de Mairiporã, porque nós pertencíamos ao município de Mairiporã. Depois, com a emancipação política, Mairiporã passou a se chamar, em vez de Juqueri, Mairiporã. E Franco da Rocha ficou sendo Juqueri, que é aquela estação de Juqueri. Porque no dia 1º de fevereiro de 1888 foi inaugurada essa estação férrea. Então aqui era a estação de Juqueri. O Juqueri está inserido na malha urbana da metrópole de São Paulo, né? A gente considera, isso veio no trabalho que a gente desenvolveu aqui na USP, a macrometrópole, na verdade, né? A metrópole deixa um pouco de lado e o Juqueri consegue se inserir na macrometrópole. Essa macrometrópole a gente considera os eixos principais, o eixo de Santos até Campinas, na região norte-sul, né? E no eixo leste-oeste, de Sorocaba a São José dos Campos. E uma análise bem geográfica mesmo, olhando o mapa tal, na hora que a gente traça esses dois grandes eixos, o Juqueri está no ponto central dessa macrometrópole. Bom, o Juqueri começa realmente fora do Juqueri, não? Começa quando a ideia de se tratar, a ideia do hospital, era no mundo inteiro uma questão que se fazia isso em todos os países. E aqui no Brasil tinha o Departamento de Assistência aos Psicopatas, na Várzea do Carmo, se não me engano, e o Dr. Franco da Rocha era o chefe, não? E ele apresentou esse projeto de construir um hospital para tratamento dos doentes mentais do estado de São Paulo. O da Rocha foi montado sobre um pensamento que já vem lá da Revolução Francesa na Europa, tá? Que é um pensamento do progresso, da ordem, da ciência, tá? Que veio desse pensamento. E eu estou falando Franco da Rocha, mas o próprio Brasil, ele tinha um projeto de Estado republicano. Então, é claro que esse projeto, existe muitas críticas em cima dele, né? Que é, inclusive, a própria questão da eugenia, tudo que foi muito pesado nesse início de século. E Franco da Rocha, no caso do Juqueri, não fica isento porque ele era um hospital que estava trabalhando com a saúde mental, entendeu? Então foi esse para se entender o nascimento do hospital, você tem que entender a história do Brasil nesse período. O doente mental estava criando um problema muito sério em São Paulo e não havia acomodação para tanto doente como surgiu na época. Então o Dr. Franco da Rocha, ele tinha um sonho, construir num local aprazível, que tivesse um clima muito bom, muita água e muita vegetação, e construir uma colônia onde os doentes pudessem ficar à vontade em contato direto com a natureza. Então, razão pela qual ele escolheu a nossa região aqui, Juqueri. A própria linha de trem, que até hoje é bastante usada, ela foi importantíssima, porque em 50 minutos você saía do centro de São Paulo e chegava na região do Juqueri. Então também foi um ponto forte para a escolha daquela área. Ele gostava muito de pescar. E o Juqueri tinha uma curva do rio que era muito piscoso, viu? Então ele dizia, é aqui que eu vou fazer meu hospital, viu? Ele queria que o doente mental tivesse uma vida normal, em contato com a terra, em contato com a natureza. Porque eles viviam confinados em São Paulo, em hospitais, às vezes até em cadeias, porque não tinha local para acomodar o doente mental. Então o Dr. Franco da Rocha foi um médico psiquiatra de renome internacional, né? Que ele passou a ser assim, considerado o pai do Juqueri, né?
Olha, a arquitetura do Juqueri é do grande arquiteto Dr. Ramos de Azevedo. O Franco da Rocha chegou a rejeitar 3 projetos de outros arquitetos. Não chegou a citar o nome nesse levantamento que foi feito. Mas o Franco da Rocha ele acabou optando pelo Ramos de Azevedo, que desenvolveu esse projeto seguindo os pontos que o Hospital de Sainte-Anne, em Paris, já tinha celebrado com o arquiteto francês Auguste Questel. Bom, além de tudo, Juqueri tem essa importância histórica que é totalmente tombado, né? Quer dizer, não no sentido concreto, porque está totalmente caindo, né? Se não fizer alguma coisa, ele vai tombar mesmo, né? Mas ele está tombado pelo patrimônio histórico, né? Porque é obra de Ramos de Azevedo, né? Que construiu o Fórum da Praça Clóvis, Teatro Municipal, Liceu de Artes e Ofício, Prédio dos Correios, Juqueri, Manicômio Judiciário. O Juqueri foi um campo muito grande de pesquisa. Quem conheceu o laboratório do Juqueri, a quantidade de cérebros que tinha dentro conservado em formol, que era para trabalho de pesquisa dos médicos. Aqui vinha muito médico de fora fazer pesquisa. Aqui era um centro de pesquisa. O Juqueri constituiu uma escola neuropsiquiátrica muito bem acabada, viu? Muito bem acabada. A neuropsicocirurgia começou aqui, a laborterapia, terapia ocupacional, neuropsicocirurgia, a arte-terapia com Osório César, certo? A neuropsicocirurgia e a próprio desenvolvimento da anatomopatologia cerebral, desenvolveu muito aqui, produziu-se muito aqui. E eu me recordo de que o Dr. Átila era um dos responsáveis pelo laboratório, e até eu não sabia disso, eu fiquei vendo lá com ele. Ele pediu para uma funcionária ir lá trazer um cérebro dentro do formol. Ela trouxe e colocou na mesa. E ele então, examinando aquele cérebro, ele descreveu toda a doença do doente, tudo que o doente tinha. Depois ele falou: agora eu quero que a senhora leia o prontuário do doente. Ela leu exatamente tudo aquilo que ele havia acabado de descrever, só observando o cérebro do paciente. Foi a escola mestra. Por isso que o Pacheco e Silva, que era meu professor de psiquiatria, quando eu disse para ele: eu quero ser psiquiatra, e agora o que é que eu faço? Ele não hesitou nem um minuto. Ele disse: para um paulista que quer fazer psiquiatria, não existe outro caminho, vá ao Juqueri. Né? Praticamente todos os médicos importantes de São Paulo passaram para o Juqueri. A ideia da laborterapia, que obviamente evoluiu hoje para terapia ocupacional, e que não é nem semelhante, historicamente vem daí, né? Laborterapia, mas obviamente evoluiu muito, né? E a visão é outra, a noção é outra, né? A noção do trabalho, né? Do que serve, para o que serve, né? A primeira visão terapêutica que eles tinham não é questionável hoje, óbvio, né? Eu questiono os métodos do médico do Ramsés III, acho que ele estava muito atrasado, certo? Eu acho que ele tem que inserir dentro da história. A história, dentro da história você compreende os métodos e o que foi acontecendo. A laborterapia, quando foi usada aqui, era importante, era um recurso a mais. O uso social da laborterapia, a exclusão, o degredo, que obviamente existiu, foi um oportunismo. Não foi criação do Franco da Rocha. Franco da Rocha não era meliante. E tem um episódio do Franco da Rocha, que é citado até, se não me engano, pelo Pacheco Silva, que eu achei engraçadíssimo, porque é a história de
diz que tinha uma paciente, uma italiana, muito queixosa, lamurienta, queixosa, ninguém mais aguentava a tal de italiana, né? E que um belo dia uma outra paciente deu-lhe um soco no abdômen, né? no plexo solar, que a gringa desabou, e disse que quando ela acordou, ela levantou, ela parou, não mexeu o saco mais ninguém e tudo mais. E o Franco da Rocha comentando assim, foi um legítimo choque terapêutico, brincando. Aí eu leio um trabalho dizendo assim, o Dr. Franco da Rocha propunha choque terapêutico. Não entendeu nem a piada que ele contou. O eletrochoque até hoje acho que tem indicações, eu pessoalmente acho que tem indicações muito boas, muito seguras, muito interessantes. Muito questionado porque ele surgiu na época do fascismo, né, com Binet na Itália, que assistia ao... foi no matadouro e viu que os porcos, para matarem os porcos, primeiro davam um choque, o porco tinha uma crise convulsiva e eles depois sacrificavam durante a crise convulsiva. Isso criou uma série de nazismo, fascismo, etc. Mas ele já era tentado anteriormente. O que se notou é que alguns esquizofrênicos que tinham crise convulsiva melhoravam. E alguns psicóticos agudos que apresentavam uma crise convulsiva. E se começou primeiro com a cânfora. Se começou primeiro com alguns medicamentos, algumas substâncias que produziam crise convulsiva. Não foi nem com o eletrochoque. Eu só sei que fui melhorando, mas quando eu fui melhorando, eu só sei que, até hoje eu me lembro, foi seis eletrochoques. E à medida que a gente vai aperfeiçoando, a gente acerta a dose mínima que faz efeito. E não só a dose mínima, mas que remédio a gente deve dar junto para não ter efeitos secundários indesejáveis. Se eu pego um aparelho muito semelhante ao aparelho de eletrochoque, em alguém que tem um ataque à arritmia, que está com risco danado, eu faço uma cardioversão, dou um choque no coração, ou se alguém está com uma fibrilação grave na urgência, eu aplico um choque no coração, todo mundo me aplaude, né? E se eu aplico no cérebro, eu sou um torturador. E teve um preconceito muito forte em Franco da Rocha, né? Principalmente quando eles iam lá, então dizer, sou do Juqueri. Porque aqui não era Franco da Rocha, era Juqueri. Então quem morava em Franco da Rocha era tido como alienado, como degenerado, como deficiente mental, né? Isso aí até hoje ainda se tem esse preconceito que ainda paira por aí. Por exemplo, eu mesmo já sofri isso, eu saí daqui e fui para outra cidade, fui morar em Uberlândia, né? Era comum, era natural quando eu ia preencher algumas, Franco da Rocha. Aí a pessoa olhava para mim assim, né? Coisa de louco, hein? E era aquelas coisas, aquelas brincadeiras, mas a gente vê que eles têm um pé atrás. Então falava em Franco da Rocha, existia esse preconceito. Então ocorre que muitos repórteres iam para Franco da Rocha e o que eles faziam? Eles iam e entravam no hospital, na época era o livre acesso, né? E chegava e deparava dentro de um pátio do hospital, você vai ver de tudo. Então é comum você ver cenas que é repudiante, entendeu? Você vê os internados às vezes sem roupa, tudo.
Então eles fotografavam e faziam uma crítica, mas sem saber as causas, os porquês. Então não havia assim uma reflexão maior. Então isso era passado para a mídia, para a televisão, para os jornais, Folha de São Paulo e tal, de uma forma muito errônea, sabe? Talvez fosse legal aí você colocar a história também de quanto carinho os funcionários tiveram por esses pacientes, levando para casa, lá. Não para escravizar, não para fazer trabalhar na cozinha e lavar, certo, e passar, não. Iam lá e alguns tomavam os funcionários como família. Isso não foi uma vez, não, são milhares e milhares de vezes. O apego que o doente sente pelo funcionário, o funcionário também passou a sentir pelo doente. Então nós temos histórias muito interessantes aí de famílias que levavam pacientes para morar em casa, como empregados domésticos, e era uma porção de casos. E eles participavam muito das atividades da nossa cidade também. Quando a gente estava numa clínica que podia sair, né? Eu sempre trabalhei assim de empregada doméstica. E eu falo que as minhas primeiras formações foi dentro do Juqueri. Tá? Eu vou começar pelo Jardim da Infância. Eu fiz o Jardim da Infância dentro do Juqueri. E qual foi a minha relação com os internados do Juqueri? É claro que tem várias modalidades da doença mental, mas tem aquelas que também não oferecem perigo nenhum para a sociedade. Eu acho que a grande maioria seria isso daí. Tá? E eu confesso para você que desde o Jardim de Infância, a minha convivência com os internados foi muito direta. Eles eram assim, na época eu era muito criança, eu não via diferença do internado do hospital com o morador da população. Até acrescento mais. Minha mãe confiava, quando eu era criança, me confiava, quem me levava para o Jardim de Infância era o internado, que vivia em casa, vivia ali no hospital, em casa, morava dentro do hospital. Então quem quer que me pegava, dava a mão, com todo cuidado, e me levava para o Jardim de Infância, eu e meu irmão. Tinha uma funcionária que no final do ano, quando eu estava internada lá, ela gostava, eu falava com ela, Dona Maria, a senhora bem que podia me levar de licença nas férias. Impregnou ali 3 pensamentos, de 3 grandes psiquiatras que atuaram aí na medicina brasileira e assim de renome internacional. Entre eles foi o Dr. Franco da Rocha, que foi considerado aí o pai do Juqueri. Um outro pensamento que foi inclusive concomitante a ele, aliás, concomitante, mas logo em seguida passou a ser diretor do hospital também, foi o Dr. Pacheco e Silva. E um outro que eu acho que foi muito importante, que veio revolucionar todos esses métodos, foi o Dr. Osório César. O Franco da Rocha tinha uma visão positivista, mas não era estritamente positivista. Não? O Franco da Rocha morou no Juqueri e criou lá dentro 6 filhos. Então ele viveu junto dos seus pacientes. Então a cidade, que era Juqueri, passou a ser Franco da Rocha. Então mudou de nome, você vê a importância que ele teve, né? O Franco da Rocha foi o idealizador, né? Então toda a construção tal lembrava o Franco da Rocha. O Pacheco e Silva era o catedrático da Faculdade de Medicina, também fez muita coisa lá que ficou, né? Mas é importante frisar que houve uma mudança entre o Franco da Rocha e o Pacheco e Silva. Porque o Franco da Rocha ele era responsável por um asilo psiquiátrico.
E o Pacheco, logo após assumir a diretoria do complexo hospitalar, ele transformou em hospital psiquiátrico. Essa mudança na nomenclatura é importantíssima. O professor Pacheco Silva dava aula na Faculdade de Medicina aqui de São Paulo, tá? E ele era um higienista, tá? Então ele procurava, assim, atendendo aos requisitos da República, que estava então recém-implantado aqui no Brasil, inclusive esse período em que ele esteve lá no Juqueri, foi muito forte, não dentro do Juqueri, mas em todo o Brasil, acho que no mundo todo até, a questão da melhoria da raça, aquela coisa, né, que depois veio ter os problemas na Segunda Guerra e tal, né? Então o mundo todo estava empenhado nessas experiências genéticas que a gente chama de eugenia para melhorar as questões, no caso da raça, mas no caso do Dr. Pacheco e Silva, talvez através pela eugenia, talvez melhorar a saúde mental dos doentes, né? Ele trouxe a concepção de laboratório de anatomia patológica, de registros clínicos, do modelo francês de atendimento e mais. Ele, na época que ele estava vindo para cá, o serviço do Pierre Marie, que era um serviço importante no Hospital Santana, entrou em crise. E entre os funcionários existia um russo imigrado chamado Konstantin Tretiakov. E o Pacheco Silva trouxe o Konstantin Tretiakov para São Paulo e foi ele que organizou esse laboratório de análises patológicas dentro do Juqueri. E ele ficou muitos anos aqui, teve uma grande produção científica e ele serviu de modelo na época. Então quem foi o Dr. Osório César? Foi um médico psiquiatra que ficou 45 anos trabalhando em pesquisas no Hospital do Juqueri. E todo mundo conhecia Osório César porque era uma figura lá, todo mundo andava de trem junto com ele, né? E era uma figura muito conhecida. O resultado dessas pesquisas científicas ele mandava para o Freud na Alemanha, que estava lá na Alemanha, estava a psicologia, né, a psicanálise recém-fundada, que foi fundada ali no contexto da modernidade europeia. Então ela teve repercussões aqui. Então Franco da Rocha passa a ser também um local onde se praticou as ciências, onde se praticou muitas pesquisas que forneceu subsídios para o pai da psicanálise, que é o Freud na Alemanha. Ele cria a Escola Livre de Artes dentro do Juqueri, que em alguns aspectos é até mais antiga do que a própria Espaço da Nilce da Silveira no Rio de Janeiro, né? E o Osório consegue criar um pool de pacientes psiquiátricos com o dom da arte e acaba criando exposições, leva esses pacientes para a Europa para participar de exposições, e isso fomenta toda essa escola que vai levar décadas e décadas com esse trabalho de terapia ocupacional ligada à arte. Ele era um homem da noite, um homem das artes, da boemia. Ele escreveu sobre crítica artística nos jornais de São Paulo e talvez em função disso ele veio a conhecer o mundo, o paulistano, Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Ele acaba se casando com uma artista muito famosa no período, até hoje, né? Que foi a Tarsila do Amaral. Foi uma artista aí, de fama internacional. Mas o grande trabalho dele foi, digamos, olhar para os doentes do Juqueri e enxergar algo mais. Onde as pessoas só enxergavam loucura, miséria, fome, desespero, ele começou a enxergar talentos.
ele começou a desenvolver uma busca por desenvolver esses talentos. Depois do Pacheco e Silva, isso ele também ficou uns 20 anos na direção, somado aos 20 do Franco da Rocha, nós vamos ter quase 40 anos aí de pioneirismo na terapia. Com a saída do Pacheco, vem o Estado Novo, né, e instaura o Adhemar de Barros como interventor do Juqueri. Aí começa a grande decadência. Porque até então o Juqueri ele conseguia, por ser autossuficiente, ficar à margem das relações políticas da época. Com o Adhemar ele traz todo um bojo político que antes tinha conseguido ser refratário. Então você começa a ter um aumento da população interna do Juqueri muito grande e muito rápido. Em consequência do grande número de doentes detidos em cadeias, as colônias se abandonam, recolhendo durante aquele período governamental o elevado número de 10.500 doentes mentais. Novamente no governo do Estado, tem o doutor Adhemar de Barros dedicado a sua melhor atenção ao doente mental, e nesses 14 meses de governo já foram internados mais 2.195 doentes. E de 40 até 70, o Juqueri só tem aumentado, né, de tamanho. Os prédios houveram pouquíssimas intervenções, não houve construção de novos prédios, quer dizer, houve uma superlotação daquilo que já existia, um depreciamento do espaço construído, né, através de várias reforminhas que vinham muito mais ligadas à vontade do médico, então alijado da questão num projeto maior, né? Então são os puxadinhos que vão aparecendo, que vão descaracterizando os projetos tanto do Ramos Azevedo como do próprio Ralph Pompeu de Camargo. O Juqueri foi se tornando tão grande, se tornou inadministrável. Quando eu era mais jovem, eu cheguei a ter notícias que tinha 16 mil pacientes no Juqueri. Então era inadministrável. Aí realmente todas as críticas que se fazem ao Juqueri tem toda a razão. Foi realmente um período de muito abandono dos pacientes. Embora sempre houvesse médicos abnegados batalhando lá pela melhoria, mas o Juqueri se tornou um problema, né? Um problema. Lá por 1920 ou coisa assim, eu li isso, não me lembro exatamente a data. Franco da Rocha foi o primeiro cara a alertar o governador que ele tinha acesso direto, né? Dizendo, olha, nós precisamos tomar cuidado para que o Juqueri não vire um depósito. Certo? Profético, né? O cara sabia. O cara não queria isso. Até hoje, ninguém sabe realmente como é que começou esse incêndio. Uns falam que foi provocado, outros falam que foi acidente. Na minha opinião, eu acho que mais foi um acidente. Eu não acredito que alguém tivesse em sã consciência praticar um vandalismo desse.
Eu não posso aceitar isso. Acho que foi um acidente. A gente desenvolveu um projeto de plano diretor, junto com a FAUSP, né, com o professor Silvio Savaia, que foi meu orientador de mestrado, e que demos algumas diretrizes para os usos desse conjunto de prédios, uma vez que a saúde vai se concentrar em alguns poucos prédios, na maioria, né, nesse prédio novo que está sendo construído. Então a gente está privilegiando a cultura e a educação, né? E num primeiro momento nós pensamos até na definição do espaço para uma USP Norte, mas hoje a gente percebe que a carência da região é mais ligada à FATEC. O antigo Hospício Pedro II no Rio de Janeiro se transformou na sede da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O chamado Palácio da Praia Vermelha hoje é a sede da universidade. É um destino. Eu acho que o Juqueri no futuro vai ser uma escola para medicina, nesse gênero. O que pode ser ali? Tinha que ser destinado para escolas, faculdade de medicina, odontologia, qualquer nesse ramo, para utilizar esses prédios que ainda estão lá, porque são muito prédios. Tem muita coisa aí que pode ser readaptada para a época que nós estamos.